Então, é isso. Desse processo da argumentação, eu estava falando para vocês, de poder o aluno construir novos laços, né? de ter a capacidade de argumentar com o professor também. Essa parte da argumentação não é só de troca de experiência, não é só com o colega, mas assim, de que o aluno possa se libertar. Lá atrás, na competência 4 e a 5, quando se estava falando sobre a questão da argumentação científica crítica, né? Que o aluno ele vai ter esse poder né? Tá refletindo e criticando a sua própria essência na argumentação. Quando o aluno consegue conquistar isso, quando o aluno consegue vislumbrar que ele realmente tem a capacidade de argumentar, isso é bom demais para o professor, principalmente para o professor, que ele consegue realmente trazer para o aluno essas referências. É por isso que na competência 5 fala que é importante motivar a comunicação. Quando fala comunicação, acho que o senhor quis referir em um todo dentro da turma. Quando o aluno em si, ele se comunica com todos, inclusive com o professor, é mais fácil, ele consegue se posicionar melhor, argumentar melhor. Sim, acredito. Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá para a competência 8. O autoconhecimento e o autocuidado. Trata de ser capaz de identificar os pontos fortes e fragilidade de si mesmo. Lidar com emoções e manter a saúde física e emocional. Mais um ponto para se trabalhar também nesse processo, que se tanto se fala no dia de hoje, trabalhar a inteligência socioemocional do aluno, onde ele tem esse autocuidado consigo, né, com sua parte física e emocional. O aluno que ele não tem a sua sanidade mental bem trabalhada, bem estruturada, ele vai fazer coisas que realmente não está dentro do contexto dele. Mas se ele com a mente trabalhada, preparada ali para se abster de vários fatores, ele vai saber sobressair sobre isso. Ele tem um contexto, né, uma valorização de todas as suas possibilidades. E a empatia e a cooperação, eu acho para mim isso aqui o mais assim, o sensacional da BNCC como é que as pessoas têm que ser empáticas, né? E cooperar não é apenas lidar para o outro, não, mas fazer essa rede, né? Essa forma de trabalhar em conjunto. Vamos ver aqui, ó. Fala da necessidade de compreender, ser solidário, dialogar e colaborar com todos, respeitando a diversidade. Muito forte. Social, econômica, política, cultural, religiosa. Tá? Esse é muito empático, realmente. Ter essa destreza, essa franqueza de falar e ser ouvido, de ser escutado, e as pessoas poderem estar nesse meio de compreender e acompanhar aquilo que realmente é essencial. Valorização, como trabalhar com alguns alunos. Valorização da diversidade, compreensão da emoção e o ponto de vista dos outros. O diálogo e mediação de conflito. Saber gerenciar conflito não é para todo mundo. Tá? Nem todo mundo sabe gerenciar conflito. E, às vezes, a pessoa, ao invés de lidar com a situação, ele quebra a situação. Em vez de ele ajudar, ele acaba atrapalhando o que realmente pode ser melhor. E a décima competência, responsabilidade e cidadania. Estabelece que crianças e jovens podem ser agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável. A BNCC também na décima deu um 10. Porque assim, se a gente analisar, se a gente não trabalhar sobre a questão da sustentabilidade com os nossos alunos, né, com o contexto que nós estamos construindo,
Como é que vai ficar daqui a uns 10, 15 anos nossa educação? Como é que vai ficar daqui a uns 10, 15 anos a nossa sociedade? Como é que vai ficar daqui a 10, 15 anos a nossa educação? Eu tenho que trabalhar o que eu tenho hoje em informação para mais tarde, lá na frente, eu colher esses frutos, né, do que essa transformação, do que essa realidade vai poder me garantir. Né? Que eu tenho que garantir isso. E como é que eu garanto isso? Cuidando do agora, valorizando o que eu tenho da agora na educação. Tá? Essas são as 10 competências do que a BNCC quer trazer, quer nos mostrar. Do que nós temos que entender para podermos, né, nos engrenar melhor nessa condição do sistema de ensino e da qualidade de ensino para a nossa educação. Tá? Seguimos. Aqui tem só um pequeno exemplo, né, de como trabalhar isso em sala de aula. Tanto faz, onde quer que seja. Eu tomei só como exemplo aqui, rapidamente, a competência de aula de educação física. Tá? Diz assim: as competências não devem ter uma aula ou uma disciplina específica no currículo. Devem ser articuladas durante a aprendizagem de outras habilidades. Porque lá nos planejamentos, nos planos de aula, né, daquilo que a BNCC traz, cada profissional ele vai saber, ele tem que saber trabalhar com que o aluno possa melhor desenvolver nas habilidades na qual ele já tem. Ou se ele não tem, o que ele possa construir essas habilidades para que o aluno possa ter melhor desenvolvimento. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Né? E aqui tem, vamos tirar um exemplo, educação física. O que tu vai trabalhar nas competências, nas 10 competências? Repertório cultural. E o que tu quer que o aluno alcance? Que a habilidade que você quer que ele desenvolva. O que tu quer? Que o aluno possa recriar individualmente, coletivamente, e experimentar na escola e fora dela brincadeiras e jogos populares no Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana. E demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. Professor, eu vou ter que criar essas habilidades? Não. Essas habilidades estão lá na BNCC. Você vai só linkar aquilo que tu tem de proposta, de aula, de metodologia para o aluno e linkar com aquilo que ele já tem de habilidade. Porque aquilo que já tem de habilidade, né, que o aluno já traz, é o que ele vai ter de proposta. E aí você vai transformar isso no aluno, né, para que ele possa alcançar isso. Aí como você vai abordar? Peça às crianças, isso aqui, como vai abordar, já são atividades sugestivas que possa fazer. Peça às crianças que façam pesquisa na internet ou em outros canais. Depois, incentive-as e recriar as práticas descobertas, né? Aliás, incentive-as a recriar as práticas descobertas, adaptando-as ao ambiente da escola. Ou seja, você está fazendo com que o aluno possa praticar. Você está fazendo com que o aluno possa se envolver. Você está fazendo com que o aluno possa descobrir um novo mundo. Tá? E assim, de como ele pode ver essa possibilidade, uma vez nós vamos trabalhar o repertório cultural, né? E uma vez que eu vou trabalhar isso com o quê? Matriz indígena e africana. Então, não é uma atividade, né, simplesmente de brincadeira, apenas no meu contexto, né, na minha comunidade. Mas sim eu vou pesquisar para poder entender como é que essas brincadeiras acontecem nas culturas de matrizes indígenas e africanas. Tu leva o aluno a pensar outras culturas, outras propostas. Né? Tu leva o aluno a repensar a sua prática do dia a dia e leva para ele para outros contextos. É botar o aluno realmente para poder trabalhar. Aqui é um outro exemplo, tá? De linguagem. Eu vou trabalhar com a competência de argumentação. Né? O componente aqui é língua portuguesa. E eu vou mostrar para vocês o que era antes e o que nós temos agora de componente curricular. Né? O que mudou, o que trouxe de melhor proposta para que a gente possa
descobrir e adentrar melhor nesse processo. Não vou me abster muito aqui, não, porque eu quero que a gente possa debater depois esse processo. Aqui são um resumo das 10 competências, né, que irão nos nortear o trabalho das escolas e aos professores em todos os anos e componentes curriculares. O que ela vai nos levar? Elas devem ser trabalhadas durante toda a educação básica, isso é fato. Competências são a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. O trabalho com as competências deve ser articulado com o processo de aprendizagem dos componentes. Quem são os componentes? São os currículos. Quem são os currículos? Língua portuguesa, língua estrangeira, língua inglês ou espanhol, qualquer que seja, artes, ciência da natureza, matemáticas, tecnologias, e assim vai. Tá? E aí, para a gente poder entender o que é essa base, e onde que ela vai começar, ela vem nos retratando essa base lá desde a educação infantil. E na educação infantil nós temos alguns campos de experiência, algumas tomadas de experiência. E essas tomadas de experiência, né, a gente vai voltando e se estruturando de acordo com que cada desenvolvimento da criança ela vai demonstrando ser. Vamos lá. Na BNCC, nós temos um campo de experiência. Isso aqui é só da educação infantil. Em nenhum outro local tu vai ver esses campos de experiência, só apenas lá. E aí nós temos o corpo, os gestos e movimento. Corpo e gesto e movimento da criança. Como é que ela se comporta, como é que ela vê o outro, como é que ela caminha, como é que ela corre, como é que ela pula. E aí esse trabalho é sendo moldado. Né? Também, escuta, a fala, o pensamento e a imaginação da criança. Traços, sons, corpo e imagem. Como é que a criança desenha? Que sons ela emite? Como é que ela reage ao seu corpo? E as imagens, quando ela vê, ela imagina o quê? Ela transcende o quê? Espaços, tempo, quantidade, relações e transformações, linguagem pura e matemática. Quantidade, tempo, medidas, tudo isso ela já vê no início de sua formação. O eu, o outro e o nós. A criança conhecer-se, conhecer o outro e todo mundo que está ao seu redor. Para mim, isso aqui também é fantástico. A educação infantil, esses campos de experiência, ela demonstra realmente o que cada momento da criança está faltando. O que a gente tem a pensar nesses processos das experiências e da distância da educação e da formação da criança. Acho que até botei isso com as políticas públicas da educação infantil na formação da criança. Como é que eu formo essa criança a partir desse contexto das políticas públicas educacionais? É a partir daqui. É a partir dessas propostas que a BNCC tem. Tá? E aí nós temos também, juntamente a isso, o organizador curricular da BNCC, do primeiro até o 9º ano. Porque a BNCC em si, ela não faz o recorte de primeiro ao 5º ano e depois do 6º ao 9º ano, não. Tá? Do primeiro ao 9º ano, o componente curricular, né, a organização da BNCC da base, ela vai sendo a mesma estrutura, repetindo isso. O que vai levar em consideração esse contexto é a forma e as instâncias do conteúdo que vai sendo avançado a cada momento. Tá? E é aqui que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Isso aqui é o que nós tínhamos antes. Isso aqui é o que nós tínhamos antes. Do currículo. Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, temática, ciências, geografia, história e ensino religioso. Tá? Isso aqui era a componente curricular lá dos parâmetros curriculares nacionais. Com a nova formulação da BNCC, língua portuguesa, arte, educação física e linguagem
ela cria esse componente. Linguagens. Tudo que é de linguagem está dentro dessa estrutura organizacional do componente curricular. Tá? Quando eu falo linguagem, no componente curricular, linguagem, eu estou me referindo à língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Tá? Que fala sobre a questão de linguagem e artes corporais, que envolve tanto o corpo como a arte, como a língua. Matemática não muda, fica o mesmo contexto. Tá? Ciências agora passa a ser ciência da natureza, e aí você vai trabalhar dentro da ciência da natureza, biologia, química e física, dentro das instâncias do ensino fundamental. O que antes tu tinha geografia e história separado, agora você tem ciências humanas, que vai tratar sobre a história e a geografia. E, por final, e o quinto componente, nós temos quem? O ensino religioso, que aí cria-se um próprio componente para ele. Beleza. Oi, querido. Na época que a gente estudou, né, a arte era desenhar, né? Fazer aqueles desenhos. Né? Como é a arte de hoje? Nessa questão da linguagem. Tá. A arte de hoje, o aluno ele estuda os diversos tipos de culturas das artes. Né? As cênicas, né? Barroca. Ele vai trabalhar toda essa questão da arte pela cultura ali, na qual ele vai entender realmente o que é a arte. E não simplesmente desenhar, fazer figura nem nada. O que a BNCC quer, e lá quando você tiver acesso ao documento, você vai ver que na arte ele traz outras habilidades que não é o pintar, não é o cortar, não é o desenhar. E até pode ser, mas de uma forma que como é que os traços da arte, né, da cultura da arte, na França, na Grécia, ele vai trazer esses traços da arte em cada cultura dessa. Né? Entendi. A arte rupestre, a cultura indígena, como é que os indígenas já se pintam, se desenham, tudo isso é arte e a cultura. Entendi. Tá? Mudou muito, né? Com certeza. Nesse contexto, era isso, essa aula que eu queria mostrar para vocês sobre esse documento curricular. Tá? Dessa proposta na qual a gente tem essa ênfase, esse contexto, né? Essa forma de trabalhar e de se conter. Como é que a gente consegue descobrir, como é que a gente consegue palpar um documento desse tão grande e aí em poucas slides, em pouca estrutura, eu já trago para vocês como é que ele está dividido e a ênfase dele. A partir daí, as particularidades, aí vai ser com cada aluno. Tá?